Fala galera do canal Vasco Net. Notícias e informações é aqui. Vamos para as últimas notícias do Vasco da Gama nessa segunda-feira. Vasco acerta com o Aston Villa empréstimo de Felipe Coutinho por 1 ano. Coutinho fecha com o Vasco e anúncio oficial deve acontecer até quarta-feira. A longa negociação envolvendo Vasco e Felipe Coutinho está chegando ao fim. Antes próximo, como muitos da torcida já esperava, agora não falta mais nenhuma etapa e o anúncio oficial, após a assinatura de contrato, deve acontecer até quarta-feira, dia 3 de julho. Inicialmente havia um acordo de rescisão de contrato com o Aston Villa, mas nos últimos 2 dias, quando o Vasco já havia atendido todas as necessidades do meia, Coutinho e seus representantes entenderam junto ao clube inglês que o empréstimo seria a melhor opção. 1 ano de contrato com o Cruz-Maltino, como os amigos Aline Nastari e Gilmar Ferreira divulgaram, mas adiciono a seguinte informação: o Vasco terá prioridade em uma possível compra ou em um novo empréstimo para clubes brasileiros. O clube até buscou 1 ano e meio de contrato para tê-lo na temporada de 2025 inteira, mas não ocorreu acordo. Vale ressaltar que a vontade de Coutinho em retornar ao Vasco foi o principal fator para o negócio acontecer. Pedrinho também foi solícito e buscou atender os pedidos do meia em uma transição difícil, mas que terá um final feliz para o torcedor. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e a joia, a partir desta data, já deve estar disponível para ajudar o Cruz-Maltino. Informações de Lucas Pedrosa. Outra notícia dessa segunda-feira é a saída do volante Rodrigo, que estava treinando separado do elenco, é o novo reforço do Bandırmaspor, da Turquia. O cria da base já se despediu do Vasco. Ainda não temos informações sobre valores ou possíveis porcentagens do Cruz-Maltino. Mais notícias do Vasco da Gama é aqui no canal Vasco Net. As notícias dessa de hoje não para. Vasco mira em atacantes para o elenco. Mesmo com as iminentes chegadas de Coutinho, Alex Teixeira, Souza e o colombiano Emerson Rivaldo, o Vasco não pretende parar de reforçar a equipe. E, no setor ofensivo, 2 nomes agradam demais à diretoria Cruz-Maltina, que monitora e já acionou com propostas 2 nomes, Thales Magno, do New York City, e Brian Rodrigues, do América do México. O primeiro da lista é o Thales Magno. Como informamos inicialmente, o Vasco se colocou à disposição para pagar 100% dos salários do atacante em um possível empréstimo com o New York City, mas a negociação segue sendo difícil. O time da MLS pede 10 milhões de dólares para vender em definitivo ou um empréstimo com obrigação de compra no mesmo valor. O Cruz-Maltino conta com o trunfo que é o sonho de Thales, de 21 anos, em atuar com Coutinho, mas de fato o garoto, que não vem nem sendo relacionado e busca uma saída do New York City, ainda depende da vontade dos americanos. Já o segundo da lista, o atacante uruguaio de 24 anos Brian Rodrigues aparece como uma opção e o Vasco já fez os primeiros contatos. Brian está na Copa América, o time mexicano pede algo em torno de 4 milhões de dólares para vender o atleta. Ele tem contrato até 2026. Um ponto importante é que o atacante vê com bons olhos a mudança para o Brasil. A questão salarial não seria um problema, mas o Corinthians também negocia e a decisão do atacante uruguaio só deve ser tomada após a Copa América. Tá bom? Bora fechar o vídeo para explicar sobre um leilão que está rolando por Brian Rodrigues. Atacante uruguaio, 24 anos de idade, ele pertence ao América do México. Joga preferencialmente como ponta esquerda, mas também se sai bem como ponta direita. Na temporada passada, lá no futebol mexicano, foram 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. Foi convocado para a seleção uruguaia, que disputa a Copa América, mas ainda não estreou. Ele é alvo de alguns clubes brasileiros. O site Meu Timão afirmou que o Corinthians já abriu conversas com os representantes do atleta e também com a América. O Vasco é outro interessado, o Bahia e o Cruzeiro em algum momento também tiveram seus nomes vinculados ao atacante uruguaio. Perguntei a uma pessoa que trabalha com o André Jardine, o técnico da América, sobre a situação do Brian. Essa pessoa disse que o André entende o Brian Rodrigues como um jogador muito importante, de muita qualidade, mas que acabou perdendo a condição de titular na reta final da temporada passada. Então seria até natural que o América o vendesse. Jogador que está avaliado em 4 milhões de euros, de acordo com o Transfer Market, mas que custou mais. O América havia o comprado por 6 milhões de euros, ele já chegou a valer 10 milhões 450 mil euros quando trocou o Peñarol pelo Los Angeles Galaxy alguns anos atrás. Atleta que pode ser utilizado dos 2 lados do campo, tem vontade de atuar no Brasil, mas agora vai depender de um acordo entre os times daqui e também o América. E você, o que pensa sobre esse atleta? Use espaço para comentário para dizer se você acha que ele seria um bom acréscimo. Só para completar, é importante contar que o Vasco pretende anunciar Felipe Coutinho até quarta-feira.
Ele estava emprestado a um time do Catar, tem seus direitos econômicos presos ao Aston Villa, perdão, lá da Inglaterra. O Aston Villa tinha emprestado ele para o time do Catar, o contrato de empréstimo se encerrou de domingo para segunda-feira. A tendência é que o Aston Villa empreste o Coutinho ao Vasco por uma temporada, e esse anúncio deve acontecer até quarta-feira. Junto do anúncio do Coutinho, o Vasco também pretende anunciar as chegadas de Alex Teixeira e Souza. Obrigado por assistir. Esse é o canal VascoNet. Deixe o like. Se inscreva no canal. Curta, comente e compartilhe.